As etapas da expansão portuguesa. A chegada à Índia e América. Quem foi Pedro Álvares Cabral? Tudo sobre o Monte Vera Cruz. Quem foi Cristóvão Colombo? O Tratado de Tordesilhas. Tudo isso você confere aqui, no Jornal Nacional. Então agora vamos concluir a nossa matéria com os nossos repórteres. Muito bem, falando sobre a expansão marítima portuguesa, ou do Império Português, como queira, que ocorreu no século XV, algumas características foram determinantes, né? A primeira delas foi a centralização do reino do Estado português, né? Era uma monarquia e ela era governada pela Casa de Avis. E a Casa de Avis, do ponto de vista técnico-administrativo, conseguiu fazer uma concentração, ou seja, conseguiu administrar de uma forma centralizada, o que permitia um maior poder na mão do rei e um maior controle da burguesia também, um maior controle da própria nobreza de Portugal. O outro passo também foi o mercantilismo, aliado a essa centralização administrativa, a doutrina do mercantilismo, que era centrada no metalismo, centrada na expansão comercial e fortalecimento financeiro principalmente. Esse mercantilismo ele tem duas características: o fortalecimento financeiro e a figura do rei exaltada, né? E a burguesia ganhando muito dinheiro também, que existia uma burguesia emergente já nesse período. Então, essa parte do mercantilismo, dessa doutrina do mercantilismo, ela foi de grande valia. O mercantilismo permitiu essa expansão, foi um dos motivos que permitiu a expansão do Império Português, que impulsionou também a expansão do Império Português. Outra coisa que foi extremamente importante para a expansão do Império Português foi a ausência de guerra. Porque se você olhar nessa época na Europa, e mesmo nas cercanias, você tinha Espanha, por exemplo, que é um país limítrofe, que faz divisa com Portugal, e a Casa de Espanha, o Reino de Espanha, em guerra, por exemplo, porque eles tinham os mouros, a questão dos mouros, dos árabes, dos muçulmanos, dentro do território dele. Então a Espanha estava se debatendo com isso. Por outro lado, as outras grandes potências da época, que eram França e a Inglaterra, estavam em guerra, na Guerra dos 100 Anos. E Portugal estava tranquila, não existia tumulto interno, não havia guerras internas, não havia guerra com seus vizinhos, principalmente com a Espanha, que historicamente eles sempre tiveram diferença. E também com França não. Quer dizer, a Portugal tinha todas as condições internas, o reino conseguia gerir tranquilamente essas condições, que permitiu também, é um dos motivos da expansão marítima de Portugal. E um fator importante é o seguinte: Portugal, no norte da África, eles acabam descobrindo alguns entrepostos comerciais que estavam na mão dos muçulmanos, né? E o que acontece? Eles tomam esse entreposto comercial, e quando eles tomam no norte da África um entreposto comercial, eles fazem o seguinte: tem dentro dessa expedição que domina lá um entreposto comercial no norte da África, um infante, que era o infante Dom Henrique, que era um nobre. E esse moço, quando ele volta lá desse entreposto comercial, que Portugal domina, que é a ilha de Ceuta, e quando eles voltam, o que ele faz? Ele funda a famosa Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? A Escola de Sagres estaria, na época, no século XV, para nós hoje, seria como a NASA americana hoje, a Agência Nacional Americana, a Agência Espacial Americana. E a Escola de Sagres a gente pode fazer um paralelo assim, como a NASA da época. Era onde reunia cartógrafos, navegadores, estudiosos, naturalistas, etc. e tal, geógrafos, que reuniam todo o conhecimento técnico ali. A Escola de Sagres, então, fundada pelo infante Dom Henrique, ela dá a base do conhecimento, entre aspas, na época, científico, para a expansão marítima de Portugal. E os portugueses, a partir daí, a partir do desenvolvimento da navegação deles no século XV, onde eles iam, eles dominavam uma determinada cidade, um determinado entreposto comercial, e fundavam aquilo que eles chamavam de feitoria, que nada mais é do que um entreposto comercial. A feitoria eles dominavam ali, e eles compravam, era uma troca de produtos ali. Então, eles estabelecem feitorias em Cabo Verde, tanto é que eles vão estabelecer no Brasil, quando eles descobrem o Brasil. Eles estabelecem feitorias na Índia, onde eles descobriam, eles colocavam. Então, isso também foi um dos grandes motivos
da expansão do comércio português, que vai redundar no descobrimento do Brasil e que vai redundar depois com o descobrimento da rota para as Índias, né? Então os portugueses têm toda uma história nesse sentido de expansão do Império Marítimo deles. É bom lembrar que não foi de uma hora para outra. A expansão marítima portuguesa ela vai do século XV, é bom a gente não colocar um marco fixo, ela vai do século XV, de 1400 até mais ou menos 1550, que eles estão expandindo ainda. Então você tem aí um século e meio em que os portugueses, com a característica aventureira deles, com algumas condições, né, geográficas, com alguma condição de centralização, com a fundação da Escola de Sagres, enfim, eles, com a ascensão da burguesia, com a ascensão do mercantilismo, eles começam a expandir o império deles. Por isso que eles foram a grande potência que é hoje. E se você olhar ao longo do tempo, não há muita diferença depois dos países que vão dominar o mundo no século XVII, XVIII e XIX e mesmo no século XX. Há sempre um conjunto de fatores que favorece essa expansão, como foi o caso da expansão portuguesa. Estamos aqui com o professor Brasílio, ele vai falar pra gente sobre o descobrimento da Índia e América. Durante muito tempo se acreditou que Colombo era, na verdade, o grande herói que sabia tudo e que os outros, contrários a ele, da igreja particularmente, estavam errados. Hoje nós sabemos que isso não é uma verdade. Que quando a gente estuda, a gente descobre que, na verdade, o Colombo é que estava errado. Se acreditava que a Terra, ou pelo menos a maioria das pessoas, tinha consciência que a Terra era redonda. E que apenas Colombo, então, Colombo achava que a Terra era redonda e que os outros achavam que a Terra era plana. E que realmente, que se ele navegasse até um determinado limite, eles cairiam no abismo da Terra. E os portugueses que tinham realmente um conhecimento mais avançado, tinham consciência que a Terra não era tão pequena, que a Terra realmente era muito maior. E por esse motivo, o projeto de Colombo foi rejeitado. Que os portugueses sabiam que a Terra sendo maior, Colombo jamais atingiria. Então a China ou o Japão navegando pelo Ocidente como ele planejava. Vasco da Gama comandaria a frota e Paulo da Gama seria o segundo homem no comando, irmão de Vasco da Gama. Foram preparados 4 navios, 3 com tripulantes que deveriam carregar especiarias e 1 apenas para levar suprimento. E esse navio armazém. Quando esgotasse o suprimento, esse navio deveria ser queimado. Um dos regulamentos que estava previsto no projeto era exatamente isso. A partir do momento que o navio for abandonado, ele tem que ser queimado. Finalmente, claro, os navios retornando a Portugal, o lucro foi bastante mais que esperado e abriu o caminho para as frotas que seguiram. A seguinte de Pedro Álvares Cabral, cujo comandante deveria ser Vasco da Gama. A frota que seguiu, que descobriu o Brasil, então quem deveria descobrir o Brasil de fato seria Vasco da Gama. O problema é que houve desentendimento e Vasco da Gama acabou abandonando e o rei Dom Manuel então escolhe Pedro Álvares Cabral para ser então esse comandante da segunda frota, queria realmente efetivar a partir do momento que Vasco da Gama apenas descobriu o caminho. Aí então, a partir da descoberta, é preciso fixar a base na Índia. E isso então coube a Pedro Álvares Cabral, que chega na Índia em 1500 mesmo, a partir do momento que chega no Brasil. E aí instala a almejada feitoria, que aí sim estaria concluído o projeto. É isso aí, e tenha um bom dia.